da noite de segunda a sexta-feira. Agora vamos falar de futebol e o Nego, o Vitória, vai ter 3 desfalques para enfrentar o Boa Esporte no próximo sábado, dia 30, no Barradão, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato 2011. Ontem, o treinador interino Ricardo Silva comandou um coletivo com os reservas das equipes para conhecer as opções. No treino, os jogadores viram o mais novo funcionário do clube e tiveram muito que explicar sobre a incômoda 11ª posição. Veja aí. O sinal está amarelo para o Vitória. Nós estamos vindo de 3 derrotas e a luzinha está acesa, né? A luzinha amarela está acesa. Então, já saiu o treinador e o que a gente vem falando para todos os atletas, porque agora foi o treinador. Daqui a pouquinho vai ser atletas aí embora também. Já são 3 partidas sem vencer e a falta de pontos colocou o Vitória agora na 11ª colocação, situação que começa a preocupar. A gente está em 11º lugar, a gente pode até cair mais ainda de posição. Acho que a gente tem que entrar no campo, dar nosso máximo, independente do treinador, conseguir os 3 pontos. E falando em preocupação, a partida contra o Náutico deixou também um saldo negativo no time titular. O técnico Ricardo Silva terá que substituir 3 jogadores. São eles o zagueiro Maurício, que foi expulso, o volante Rodrigo Mancha, que se machucou, e o volante Zé Luiz, que tomou o 3º cartão. A diretoria do clube apresentou nesta quarta-feira um reforço técnico. O novo executivo de futebol chegou à Toca do Leão. Nilton Drummond fez carreira no Internacional e ele chega agora para resolver problemas. Nós precisamos conhecer o futebol do Vitória ainda essa semana para tomar algumas decisões que são precisas. Mas o caso do treinador, ela independe de tu ter o conhecimento do que está acontecendo. Entende? Essa é a ideia que a gente quer passar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Varela vai falar daqui a pouco às 7h15 com toda a propriedade sobre futebol. Agora você dá um troféu joinha, dá? Pro Vitória, dá? E pro Bahia, troféu joinha ou não, né? Ou não. Vamos combinar, mudar de câmera de novo, falar sério. Bahia tá 5 rodadas sem vencer. E tem um desafio, e que desafio, que é buscar a reabilitação na Série A. Hoje vai enfrentar o Vascão, o Vasco da Gama, em São Januário, lá no Rio de Janeiro, desfalcado de alguns de seus principais jogadores. O técnico René Simões até já preparou mudanças, afinal de contas, o Bahia precisa de um bom resultado para sair da zona de rebaixamento. Bora, minha gente, andiamo. Vamos ver a reportagem. A última vez que o Bahia venceu fora de casa foi no dia 25 de junho, há mais de um mês. Os jogadores já sentem saudade desse gostinho. Com certeza, acho que a gente nunca pode desacostumar ficar longe das vitórias, né? O Bahia é uma equipe grande, o Bahia precisa de ter vitórias, né? Então, tivemos 2 e, pra gente foi muito importante aquelas vitórias e temos que reencontrá-las de novo. Voltar a vencer vai depender e muito de como o time pode reagir ao ambiente que vai encontrar em São Januário, local do jogo desta quinta-feira. O Vasco vem de 3 vitórias consecutivas, a última delas fora de casa contra o Atlético Mineiro. Com estes resultados, a equipe do Rio de Janeiro entrou para o G4 do Brasileirão e vai lutar para continuar lá, para a preocupação dos jogadores do Bahia. O Vasco vai vir com tudo, tá vindo numa sequência boa de 3 vitórias consecutivas, né? Então eles vão estar jogando na casa deles, vão procurar sempre o resultado. O Vasco sabe usar seu torcedor a seu favor, né? Jogar em São Januário sempre tem uma pressão, ainda mais tratando de um clássico do futebol brasileiro, que é Bahia e Vasco. Sabemos que temos que marcar muito forte lá para conseguir sair com êxito. Trabalhamos esses 3 dias aí focando exatamente em cima dos jogadores do Vasco, em cima da grande qualidade que o Vasco tem. Então vamos para lá pensando nisso, pensando na vitória. Sabemos que vamos ter que trabalhar muito para conseguir isso. O lateral direito, Giancarlo, que sentiu a coxa, só treinou na academia e ainda é dúvida. Para a partida desta quinta-feira, algumas mudanças. Fabinho entra no lugar de Fael, que está suspenso. E Helder substitui Carlos Alberto, que não joga por questões contratuais. Lulinha deve entrar como meia de ligação. Souza e Reinaldo também devem ser titulares. São 2 jogadores que conhecem como poucos a defesa vascaína e podem fazer a diferença a favor do Bahia.
Souza volta de contusão e entra no lugar de Júnior. Já Reinaldo chegou há uma semana e substitui Jobson, que está suspenso. E a nação tricolor torce para que eles se lembrem bem do caminho do gol, já que vencer é uma necessidade para o tricolor, que precisa sair da 16ª colocação e voltar a sentir o doce sabor de uma vitória. Olhe, sem delongas, venha, Silvio Mendes, me falar sobre a situação dos times baianos no campeonato. Então, Silvio, me diga quais são as possibilidades do Vitória, do Bahia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos. Olha, tempos atrás seria fácil responder perguntas com relação às possibilidades de Bahia ou de Vitória em campeonatos brasileiros. Mas hoje, por exemplo, eu acho muito difícil eu responder positivamente qual a possibilidade do Bahia hoje contra o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Possibilidades mínimas. Vou dizer por que a você, torcedor. Porque hoje e agora o Vasco tem mais qualidade do que o Sport Clube Bahia. Se não for assim, o Vasco não estaria em 4º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. E veja que o Vasco vem de uma formação de Campeonato Carioca, fez um razoável Campeonato Carioca, foi para a Copa do Brasil, fez uma excelente Copa do Brasil, foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores de 2012 e está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, sob o comando do Ricardo Gomes. É o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Por essas e outras, é que eu acredito que o Bahia vai ter dificuldades hoje contra o Clube de Regatas Vasco da Gama no estádio de São Januário. Mas garrancho é que derruba a panela. Já dizia minha avó. Quem sabe se o Bahia não faz um milagre hoje à noite contra a equipe do Vasco da Gama e consegue um resultado positivo lá na Colina Sagrada. Mesmo sem 4 jogadores titulares. Sem o Carlos Alberto por força de contrato, sem o Jobson, sem o Fael por cartão e sem o Jean Carlos, o lateral direito, que sentiu um desconforto na coxa e vai ser substituído pelo Marcos. Vai entrar o Lulinha no lugar do Carlos Alberto, deve entrar o Helder, no meio de campo entra o Fabinho, e é um jogador também tarimbado, o Bahia não vai sentir tanto assim. Agora, com relação ao jogo do Vitória, no sábado, isso é uma incógnita. Digo para os senhores porque de boa mesmo, o que vai acontecer de boa nesta partida, seria o nome do time que o Vitória vai enfrentar, que é o Boa, de Minas Gerais, do antigo Ituiutaba. Eu fico na expectativa. Se o Vitória não ganhar este jogo, o Vitória vai ficar perdido no mato, tomando chumbinho. Acredita, Daniela Prata? Bom dia.